agradecer o doutor Humberto Durso, que é nosso diretor aqui do Departamento de Cultura e Eventos, que tem dado bastante apoio, tem feito aí a divulgação para trazer os colegas para cá. Inclusive tá ao vivo no YouTube, viu? Então, muitas vezes, às vezes não, que antigamente enchia bastante, até o andar de cima, né, acabava enchendo, mas hoje, por causa do YouTube, muita gente está assistindo em casa, né? É um dos canais mais acessados, viu? No YouTube aqui da OAB de São Paulo, tá? E passa ao vivo e fica gravado lá depois, tá? E agradecimento especial também ao doutor Marcos Acosta, também teve, né, sempre nos deu bastante apoio e pela sua gestão, né, dessas duas gestões que foram importantes para a nossa OAB. Bom, vamos lá então. Os colegas que estão aqui na mesa, depois podem fazer perguntas também, sem indagar, né? Alguma coisa é importante. O doutor Nelson vai falar. É que está o meu nome aqui na frente. Doutor Marcos Gafola, né, que é advogado, especialista em Direito de Família e Sucessões, membro efetivo da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. Ele vai falar sobre avanços e retrocessos nas uniões estáveis. Nas uniões homoafetivas. Tá? Teve várias, né, situações importantes durante esse período. Né? Bastante coisa, principalmente na questão de sucessão também, mas é importante. Doutor Marcos Gafola, então, está com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Nelson, pela apresentação. Inicialmente, quero cumprimentar a todos os membros da mesa. Doutor Nelson Sumo Chiquicima, o presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Cumprimento aos demais membros que compõem a mesa. A doutora Sandra Regina Carvalho Martins, que é a coordenadora do Grupo de Estudos sobre o Direito Homoafetivo, que faz parte da Comissão de Direito de Família e Sucessões. Antes de adentrarmos ao tema, eu já vou prestar um esclarecimento. No decorrer da nossa conversa, eu vou trazer alguns projetos de lei e vou dizer o seguinte: nós entendemos que esse projeto de lei seria um avanço ou entendemos que seria um retrocesso. Mas de quem é essa opinião? É minha? Não. É da Comissão de Direito de Família e Sucessões? Também não é. E também não é da OAB de São Paulo. É a posição que o grupo de estudos coordenado pela doutora Sandra tomou após longos debates no decorrer desse ano. Se seria um avanço, se seria um retrocesso, o determinado projeto de lei. E convenhamos, quando um projeto de lei traz benefícios a esse grupo de pessoas que convivem em uniões homoafetivas, é claro que isso seria um avanço. Muito bem. É importante traçar um histórico, um panorama histórico de como os homossexuais foram tratados no decorrer do tempo. Como isso começa no Brasil. No início, com as ordenações do reino, que vieram de Portugal, em 1446, as ordenações afonsinas, elas traziam uma previsão muito severa para quem cometia o ato sexual homossexual. Trazia a previsão de sodomia. Sodomia que seria o pecado como crime dentro da legislação, dentro das ordenações afonsinas. Ou seja, nessa época o Estado e a Igreja se confundiam. E a punição para quem cometia este ato sexual de sodomia era a pena de morte. A pessoa ia para a fogueira e do seu corpo seria feito pó, para que dela nunca mais se tivesse notícia e não tivesse memória. Vejam como que a legislação europeia trazida para o Brasil, chegou a ter vigência no Brasil, encarava a questão do ato sexual homossexual. Então, em 1446, as ordenações afonsinas foram substituídas em 1521 pelas ordenações manuelinas, e percebam que esses nomes são homenagens aos monarcas da época. Rei Afonso, de Portugal, Rei Manuel, também, de Portugal. 1521, traz-se uma inovação com relação a não apenas mais o crime de sodomia, ou pecado da sodomia, mas também inclui-se aí a prática homossexual entre as mulheres. Nesse caso, era chamado de pecado contra a natureza, com as mesmas penas. Seriam queimadas. A partir daí, no ano de 1603, com as ordenações filipinas, as penas continuavam as mesmas, a previsão legal era sempre a pena de morte. É difícil precisar um histórico
a respeito de se as pessoas realmente foram para a fogueira ou não. É muito difícil encontrar esses relatos. Mas o fato é, a legislação previa isso. Isso está escrito nas ordenações filipinas. Qualquer um pode acessar as ordenações filipinas no acervo do Senado, que tem lá uma digitalização de um livro histórico da época do século XIX. Então, vejam só que a prática homossexual ela já foi considerada pecado e crime. Só nesse contexto histórico já dá para perceber que existe um avanço muito grande com relação aos dias de hoje, que estamos aí reconhecendo direitos e equiparando direitos de quem de quem vive uma relação homoafetiva e quem vive uma relação heteroafetiva. Já temos os direitos equiparados. E olha de onde que veio o direito. Práticas criminosas e pecado, que também eram considerado um crime. Passado isso daí, vale lembrar que as ordenações filipinas tiveram vigência com relação à parte criminal, que ela continha dentro do texto, parte criminal e parte civil. Em relação à parte criminal, teve vigência até o ano de 1830, quando entra em vigor o Código Criminal do Império, 1830, revogando todas as disposições em contrário, evidentemente essas penas severas e cruéis, as penas máximas com relação aos homossexuais, e não traz mais essas penalidades. Em relação à parte civil das ordenações filipinas, ficam valendo até o ano de 1916, com o Código Civil de Clovis Bevilacqua. Vale lembrar também que no ano de 1858, o Império contrata um jurista importante da época, chamado Teixeira de Freitas, para que faça uma consolidação das leis civis. Porque, com o passar das décadas, dos séculos, a legislação foi ficando bagunçada mesmo. Não tinha uma organização, era lei atrás de lei, e não era como é hoje. A gente tem acesso muito fácil à legislação. Então, a legislação estava vigente e, ao mesmo tempo, perdida. Então, Teixeira de Freitas organiza toda essa legislação e publica a Consolidação das Leis Civis de Augusto Teixeira de Freitas, em 1858. É verdade que ele não traz inovação legislativa, mas traz uma organização, que fica valendo, portanto, até 1916. Muito bem. A partir daí, nós vamos falar, então, que passou a ser considerado a prática homossexual como doença. Se a gente não traz esse contexto histórico de crime, de pecado, falar que é uma doença parece uma coisa grave. Mas percebam que isso atenua a situação. Porque quem comete um crime, um pecado, tem que ser punido. E quem tem uma doença tem que ser tratado. Vejam a diferença. Apesar de você estar doente, você está melhor do que estava antes, como o crime ou o pecado. Inclusive ia para a fogueira. Então, para classificar essas doenças, vamos traçar um histórico aqui de como que a humanidade classificou doenças desde o seu início. Existe uma classificação internacional, hoje, chamada de CID. Hoje temos a CID-10, chamada de Classificação Internacional de Doenças, ou Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que traz as causas, todas as doenças conhecidas pela medicina e os seus tratamentos. Muito bem. A origem disso é no ano de 1893, quando os cientistas da época resolvem fazer uma classificação de doenças que levavam à morte. Então, a CID nasce com as doenças letais. E, nessa classificação internacional, é previsto que a cada 10 anos ela fosse revisada e atualizada. E isso aconteceu em 1900, 1909, 20, 29 e 38. Na quinta edição, na quinta revisão e atualização, ainda não se previa o homossexualismo como doença, nem como nenhum transtorno psicológico. A partir de 1948, com a sexta revisão da CID, quem assume esta classificação de doenças é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e inclui ali uma patologia, ou seja, o homossexual passa a ser considerado um doente, com problemas psicológicos. Isso em 1948. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, subordinada à ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 1945 pela Carta de São Francisco, em São Francisco, nos Estados Unidos. E
A partir daí, na 7ª revisão de 1955, continuou-se da mesma forma. Em 65 houve uma alteração de classificação, introduz-se o homossexualismo como doença mesmo, psicológica. Isso continua na outra revisão em 75. Em 1990, a OMS retira o homossexualismo como doença. Então, no dia 17 de maio de 1990, a OMS divulga a retirada do homossexualismo, com o código 302, não faz mais parte da lista de doenças. Por essa razão, o dia 17 de maio é considerado o Dia Mundial contra a Homofobia. Por esta razão, porque se tirou da CID-10 o homossexualismo como doença. Bem, passado esse histórico de crime, pecado e doença, vamos trazer para os dias de hoje uma atualização do que vem acontecendo no judiciário. O que foi emblemático para os homossexuais em relação às conquistas mais recentes, trazendo para os dias de hoje? O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.277, proveniente do Distrito Federal, que teve como autor um procurador-geral da República do Distrito Federal. Na época, em 2009, procuradora Débora Duprá entrou com essa ADIM, ou ADI, que teve um julgamento conjunto com a DPF 132, proveniente do Rio de Janeiro, movida pelo governador do Rio de Janeiro na época, Sérgio Cabral. E o que motivou o Sérgio Cabral a entrar com essa DPF foi a proteção dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Ele queria trazer proteções de pensão, benefícios fiscais para o Rio de Janeiro, que já tinha uma legislação estadual mais avançada que nos outros estados. Mas havia esse impedimento da falta de reconhecimento nacional do judiciário em relação aos homossexuais. Então, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reúne essas duas ações, faz um julgamento conjunto e recebe a relatoria do ministro Carlos Aires Brito, que diz o seguinte: neste julgamento, eles fazem análise do artigo 1723 do Código Civil, que diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na relação contínua, pública e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Percebam que o gênero homem e mulher está presente no Código Civil. Então, essa ação buscava trazer os efeitos dessa união estável, que justamente o artigo 1723 é o que trata da união estável. Acho que o microfone. Ele trata da união estável. E esse julgamento emblemático do Supremo Tribunal Federal, vou colocar aqui para vocês, veja lá, 4277, Distrito Federal, 132, Rio de Janeiro, o reconhecimento das uniões homoafetivas. Veja o que diz o ministro Aires Brito. Para retirar do artigo 1723, para excluir qualquer significado que impeça os mesmos direitos a quem viva na relação homoafetiva. Ou seja, ele julga o artigo 1723 inconstitucional. É interessante observar o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele traz também a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana, princípio da não discriminação, princípio da igualdade e da vedação ao retrocesso. Porque quando você conquista direitos, você não pode retroagir, principalmente quando se fala de direitos humanos. Nesse sentido, voltando um pouquinho ainda, já que falamos de direitos humanos, essa ideia liberalista para a proteção dos direitos individuais, das liberdades individuais, elas nascem em 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, trazendo a ideia de liberdade. Depois, em 1948, como nós falamos, com a criação da ONU, após a Segunda Guerra, existiu a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que inclusive está completando 70 anos agora, no dia 10 de dezembro de 1948. Inclusive, a OAB está fazendo um evento hoje sobre isso, comemorando os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Lá também prevê essas liberdades
E passando para o direito americano, tivemos o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, que trata muito bem dos direitos humanos. E o que é mais importante desse Pacto de São José da Costa Rica, que ele entra no ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, ou seja, está acima das leis e abaixo da Constituição, porque ainda não foi cumprido o requisito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala que um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, que for aprovado por 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional, terá status de emenda constitucional. Isso não aconteceu ainda com o Pacto de São José da Costa Rica, mas, mesmo assim, ele é um pacto supralegal. Está acima das leis ordinárias e leis complementares, portanto. Falávamos sobre os princípios da dignidade humana. Esse princípio é tão importante que a nossa Constituição Federal atual, de 88, embora seja extensa, analítica, trata de diversos assuntos, diferente de outras constituições, que são mais superficiais e genéricas, a nossa Constituição Federal, no primeiro artigo, inciso 3, já traz lá como um fundamento da República a dignidade da pessoa humana. E no artigo 3º, como objetivo da República, nós temos no inciso 4, que a República vai promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, sem distinção de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 5º, no inciso 10, também fala do direito à intimidade, da vida privada, que o Estado não deve interferir na vida privada. E isso pode ser muito bem aplicado às relações homoafetivas. São questões pessoais dos relacionamentos. E isso é trazido, inclusive, pelo voto da ministra Carmen Lúcia. Vamos ver aqui. Vocês já leram o que o Carlos Aires Brito disse, né? Não pode se excluir qualquer significado que impeça reconhecimento, do artigo 1723. Vejam só. Joaquim Barbosa também fala da dignidade, igualdade, não discriminação. A Carmen Lúcia, como a gente acabou de falar, e ela traz uma citação de Bobbio, Norberto Bobbio, que disse o seguinte, que o século XX não é um século para a conquista de direitos, mas para a preservação dos direitos já conquistados. Isso ele falou recentemente, nos anos 80. Olha o que o Luiz Fux traz. Homossexualidade é uma orientação e não uma opção. Ele quer dizer que ninguém escolhe. Ao mesmo tempo, a orientação que diz aí não é que alguém te influencia, alguém te orienta, é a sua própria orientação. Você nasce dessa forma. Há juristas que entendem que o ideal seria a palavra condição sexual, mas a orientação não quer dizer que alguém te influenciou. Você já nasceu dessa forma. É personalíssimo. Veja, é a característica da personalidade do indivíduo. Vejam lá, homossexuais constituem relações contínuas, duradouras, com o propósito de compartilhar meios e projetos de vida. Olha o que o Lewandowski ele traz nesse julgamento. Ele fala o seguinte, da dificuldade de reconhecer a relação homossexual, porque no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, traz que a união estável será entre o homem e a mulher. Da mesma forma que o 1723 traz sobre o homem e a mulher. O Lewandowski ele foi buscar na Assembleia Constituinte, no Diário da Assembleia Constituinte, os diálogos, que inclusive com a participação de Ulisses Guimarães, o pessoal, os deputados constituintes, dizendo o seguinte, que teria que se frisar homem e mulher para que, num futuro, não houvesse interpretação diversa, como tem acontecido agora. Então, Lewandowski traz isso, e, apesar disso, ele vota favorável ao reconhecimento da relação homoafetiva. E como é que eles conseguem isso? Destaco também que o Gilmar Mendes traz a mesma forma. Ele traz um voto com 56 páginas, o Gilmar Mendes, para justificar essa dificuldade do reconhecimento pelo texto da lei, embora eles não possam alterar o texto, por ser do judiciário, e não é atividade do judiciário alterar texto, mas reconhecem uma nova entidade familiar, que é uma união homoafetiva. Não é uma união estável homoafetiva, é uma união homoafetiva que tem os mesmos direitos e obrigações reconhecidos do que a união estável. O professor Álvaro Vilaça Azevedo traz muito isso. Não sei se vai dar tempo de passar para vocês, mas tem aí nos slides também. Perceberam a diferença? Não é união estável, mas é equiparado. É união homoafetiva com os mesmos efeitos, o que traz uma série de dificuldades. Por exemplo, no momento da sucessão, na questão dos herdeiros necessários,
do 1845 do Código Civil, nós vamos falar isso mais para frente, a equiparação do cônjuge e o companheiro. Vamos ver se a gente consegue falar. Vamos mais aqui. Veja só o que eu acabei de falar do Lewandowski, que ele foi na Assembleia Constituinte. Vejam lá, Diário da Assembleia Nacional Constituinte. Ó, porque, lá no final. Porque, com a ausência do artigo, poder-se-ia ser entendido que a união poderia ser feita, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo. Olha a preocupação do legislador constituinte. Ele não queria, de fato, que a união das pessoas do mesmo sexo fosse reconhecida. Pelo menos quem for responsável pela produção do artigo 226. E deixou isso claro no Diário da Assembleia. Veja lá. Então, Lewandowski comentando isso, eu vou passar um pouco mais rápido, senão a gente não consegue falar sobre tudo. Peraí, eu estou voltando aqui, né? Vamos para frente. Ó, Gilmar Mendes. Exercício de uma liberdade fundamental, deve ser protegida, livre de preconceito, discriminação. A argumentação é sempre essa, claro, porque estamos falando de princípios. Vamos lá, vamos para frente aqui. Aqui é um trecho da emenda da ADI 4277. Na verdade, esses slides aqui, eu não estou lendo para vocês, porque a nossa conversa, a gente só pode ter aqui. E isso que está escrito, vocês encontram no site do STF, no site do STJ, a qualquer momento. Então, anotem o número, pelo menos, ADI 4277, ADPF 132. A gente vai falar também do julgamento do STJ, quando fala da conversão da união homoafetiva em casamento. Porque aqui, eles estão reconhecendo o direito à união homoafetiva. Mas a lei não fala que a união estável pode ser convertida em casamento? Mas, ao mesmo tempo que o julgamento falou que não era união estável, era união homoafetiva, com direitos equiparados. E aí surge essa grande confusão dos cartórios de registro civil do Brasil. E o que acontece em 2013? Vamos voltar um pouquinho. Vamos falar, porque antes, em 2011 ainda, o julgamento do STJ, falando da conversão da união estável em casamento, ou da união homoafetiva em casamento, no julgamento do recurso especial 183378 do STJ, que eles falam da conversão da união homoafetiva em casamento. Deixa eu falar só dessa doutrina aqui, ó. Uma posição a favor, uma posição contra. Esse aqui é importante. José Afonso da Silva, ele diz o seguinte: o intérprete da Constituição tem que partir da ideia de que ela é um texto que tem algo a dizer-nos que ainda ignoramos, como se tivesse alguma coisa escondida no texto constitucional. Olha, a função da interpretação é desvendar o sentido do texto. E olha o que fala o professor Lênio Streck. Não há um lado B da Constituição a ser descoberto, como se por debaixo do texto da Constituição estivessem valores a serem desvelados pela cognição do intérprete. Perceberam? Uma opinião totalmente contrária à outra. Um fala, não, a Constituição tem que ser interpretada, a gente tem que descobrir o que ela quis dizer numa interpretação teleológica, né? Qual é o sentido da norma, por que ela está lá. E o outro doutrinador entende que não tem nada escondido, não tem um lado B. Atrás da letra da Constituição não tem nada, é o que está lá, é o que está escrito ali. O que eu falei para vocês agora é recurso especial do STJ do casamento homoafetivo. Anotem o número para pesquisar no site do STJ. 183378, 2011. Destaquei um trecho da ementa principal. Veja lá, famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos. Axiológicos, valores, morais e a dignidade das pessoas e dos seus membros e afetos. O item 8 da ementa fala do artigo, olha, 1521 e 1523, diz o seguinte, o artigo 1521 do Código Civil: não podem casar. Não podem casar as pessoas casadas, ascendente com descendente, os irmãos, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e adotado com quem foi cônjuge do adotante. Mas não fala lá que você não pode casar com pessoa do mesmo sexo. Esse foi o principal argumento desse recurso especial para o STJ. Ou seja, não há vedação legal para o casamento homoafetivo. Por isso eles reconheceram a possibilidade da conversão da união homoafetiva em casamento e também do processo de habilitação no cartório de registro civil. Em 2013, a resolução 175 do CNJ, na época presidida pelo ministro Joaquim Barbosa. Anotem também, resolução 175 do CNJ. É vedada a recusa do processo de habilitação
para casamento das pessoas do mesmo sexo. Aí surge uma série de controvérsias, principalmente do Congresso Nacional. Tem gente que entende que essa resolução da STJ seria uma forma de legislar, seria uma função atípica. O CNJ não poderia fazer isso. Então, existem projetos de lei, projeto de decreto legislativo do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, por exemplo, o PDC 871, de autoria do deputado Harold de Oliveira, ele trata disso. Em uma semana depois da publicação da Resolução 75 do CNJ, ele já questiona e pede a suspensão dos efeitos da Resolução 175 do CNJ. Isso ainda não foi julgado, está lá em análise nas comissões, dentro da Câmara dos Deputados, mas, enfim, já entrou, inclusive, com mandado de segurança, recebeu a relatoria do ministro Luiz Fux, disse que não era o meio adequado, por não poder julgar o mandado de segurança, uma norma em abstrato. Então, poucos dias depois, entraram com uma ADIM, para discutir o mesmo tema. O fato é, essa resolução está em vigor. Então, embora muitos questionamentos, ela está valendo. Olha o que eu falei do Álvaro Vilaça em relação à união homoafetiva e não união estável homoafetiva. Vejam lá, jamais poderia haver conversão da união estável homoafetiva para casamento, pois o STF não reconheceu a união estável homoafetiva. Ele admitiu proteção ao casal homoafetivo, dando os mesmos direitos, mas não união estável. Então foi só uma equiparação. Por isso não poderia haver conversão. Aqui um histórico do que nós falamos agora, acabamos de falar sobre isso. Veja lá, mandado de segurança, o Luiz Fux falou que não era o procedimento adequado. Aí entraram com a ADIM, 4966, pode anotar para ler depois. Não foi julgado ainda. Veja lá a última movimentação que aparece no site do STF, 16 de abril desse ano, está lá com o ministro Gilmar Mendes. Falamos agora do PDL, Projeto de Decreto Legislativo 871, acabamos de falar, tenta assustar os efeitos da Resolução 175. Aqui em 2010, teve um parecer da PGFN-CAT, significa, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Coordenadoria da Administração Tributária, já reconhecendo efeitos para os dependentes que vivem em união homoafetiva, já em 2010, antes, inclusive, do julgamento do STF e do STJ também. Aqui, esse projeto de lei 4931, de autoria do deputado federal Ezequiel Teixeira, ficou conhecido como o projeto da cura gay. Ele entende que, com terapias, com profissionais da psicologia habilitados, poderia-se reverter a sexualidade das pessoas. Então, esse PL, com base no que nós falamos no início, com base no CID-10, que eu falei o seguinte, o homossexualismo foi retirado como doença, mas existem ainda alguns transtornos da personalidade que continuam valendo na CID-10. Transtornos da personalidade egodistônica, que é aquela que o indivíduo tem certeza de que ele é homossexual, mas ele não está confortável com essa situação. Então ele poderia buscar tratamento. E aí, em 1999, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, resolução número 1, de 22 de março de 1999, disse o seguinte: os psicólogos profissionais da psicologia não poderão oferecer esse tipo de tratamento, sob pena de punição. Vejam só, o Conselho Federal de Psicologia restringiu a possibilidade de uma pessoa que não está confortável com a sua sexualidade de buscar terapia e tratamento. Com base nisso também surgiram projetos de lei tentando sustar a resolução número 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, na época presidido pela psicóloga Ana Bock, Ana Bahia Bock. Muito bem. Então, esse aqui, o PL 4931. Aqui um processo do final de 2017 que traz o mesmo argumento do PL anterior, 4931. Baseado no CID-10, ele autoriza uma pessoa que buscava tratamento psicológico a buscar terapia com um profissional. Esse PL também, que nós falamos, ele sofreu alteração no seu texto, com uma emenda
no seu texto, do deputado Jean Willis. Ele alterou totalmente o projeto original de Ezequiel Teixeira. Depois existiu uma segunda alteração da deputada Érica Cocai. Essas alterações mudaram totalmente o texto inicial. E depois, quando foi para a relatoria do deputado Diego Garcia, ele altera mais uma vez tudo no seu relatório e sugere que haja uma alteração legislativa na Lei 4.119 de 1962, que é a lei que trata dos cursos de psicologia e disciplina a profissão do psicólogo. Muito bem, vamos em frente. Olha o trecho da decisão desse processo de 2017. O juiz justifica que a egodistinia, que é aquilo que falamos agora, a pessoa não se sente confortável com a sua condição sexual, é sim um transtorno psíquico devidamente catalogado na CID-10. Por isso mereceria tratamento por psicólogos, porque a CID-10 está em vigor. E o Conselho Federal de Psicologia proibiu tratamento, apesar de estar em vigor, reconhecido como um transtorno psicológico. Vejam, não é homossexualismo, são transtornos ligados à sexualidade. A pessoa poderia buscar tratamento para isso. Aqui, um pouco fora de contexto, 98, o julgamento. É o primeiro julgamento que reconhece uma sociedade de fato entre um casal homossexual. Vejam, em 1998, há 20 anos, mas reconhece como uma sociedade de fato, nos termos do artigo 981 do Código Civil. Veja lá a resolução, o Conselho Federal de Psicologia, a resolução número 1. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas. Nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Psicólogos não colaborarão com eventos que proponham tratamento e cura das homossexualidades. É uma verdadeira proibição. Aqui, como falamos, o tema é avanços e retrocessos. Veja, o ADI, que nós falamos até agora do Supremo, e essa decisão do STJ, são consideradas avanços porque reconhecem a união homoafetiva e o casamento homoafetivo. Então, é um avanço para esse grupo de pessoas que convivem em união homoafetiva. O Estatuto das Famílias é um projeto de lei apresentado pela senadora Lídice da Mata, da Bahia. Ele é um projeto muito extenso. A proposta dele seria a revogação de todo o livro de Direito de Família do Código Civil. Mas não é o que a gente vai falar agora. O que interessa para a gente é que no artigo 61 do PLS 470, que é um projeto de lei do Senado, ele diz o seguinte: é reconhecida como união estável, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas. Vejam, é muito parecido com 1723. A única diferença é que alterou-se o gênero. 1723 fala homem e mulher, e aqui no artigo 61 deste projeto de lei fala duas pessoas. Vamos mais que o nosso tempo está acabando. Estatuto da Família, também no mesmo sentido, só que o contrário. Esse seria considerado um retrocesso. Como eu falei no começo, não é a opinião da comissão e nem da OAB, é a opinião do grupo de estudos. Voltaria a frisar o artigo 1723, mesmo depois da ADI 4277 dizer que seria inconstitucional esse tipo de dispositivo. Vejam aqui, recursos extraordinários que reconhecem, para efeitos sucessórios, a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que regulamenta a sucessão dos companheiros. E o artigo 1829 regulamenta a sucessão de cônjuge. Então, essas duas ações, esses dois recursos extraordinários, o 878-694 de Minas Gerais, ele busca a inconstitucionalidade do 1790 para os casais que vivem em união estável heterossexual. Já o recurso extraordinário 646-721, ele busca a inconstitucionalidade, mas pelo lado da união homoafetiva. Tiveram um julgamento no mesmo dia, em maio de 2017, portanto, muito recente. Então, o que diz a fundamentação desses recursos? Que o artigo 1790 seria inconstitucional,
porque é desvantajoso em relação a 1829. Mas há controvérsias. O próprio ministro Marco Aurélio traz isso, e a doutrina também tem jurista que entende que depende da situação, traz benefício ou não. Eu também entendo assim, depende da situação, traria benefícios ou não. Principalmente se o patrimônio conquistado em conjunto for maior. Porque aí o cônjuge ou o companheiro sobrevivente teria meiação do patrimônio comum e também teria direito à herança do mesmo patrimônio comum, o que não acontece com o cônjuge, que vai ter a herança nos bens particulares somente. E se não tiver bens particulares, o cônjuge ficou prejudicado. E a argumentação dos ministros, Luiz Roberto Barroso, que falou, vamos ver se a gente encontra aqui. Marco Aurélio, é a tese, inconstitucional, distinção de regimes sucessórios. Não é aqui. Onde é que foi parar? Bom, não está. Enfim, o Luiz Roberto Barroso frisou que seria inconstitucional como se fosse uma família de segunda classe quem vivesse em união estável. Por outro lado, há quem entenda o seguinte: tem gente que prefere o regime da união estável, o regime sucessório da união estável, justamente por ser diferente do regime do casamento. A pessoa não pode escolher. E tem juristas que entendem da seguinte forma: as pessoas não vão querer mais viver em união estável, por questões patrimoniais. Elas podem querer fazer contrato de namoro para proteger o patrimônio. Não é a vontade do casal que seja equiparado ao casamento. Se fosse, a pessoa se casava, não vivia união estável. Muito bem, eu trago aqui um exercício. Antes do exercício, a posição de Zeno Veloso. A lei não está imitando a vida, nem está em consonância com a realidade social. Quando decide uma pessoa que manteve... ele está falando que no 1790, o companheiro sobrevivente pode ficar atrás de parentes muito colaterais, muito distantes da vida do falecido. E o companheiro ficaria atrás na sucessão. Isso seria extremamente desvantajoso. Mas, como eu disse, depende da situação. E o Wilson Ricardo Ligeira tem a posição contrária. Veja o que ele diz. A sucessão do companheiro não pode ser considerada menos ou mais vantajosa. Tudo dependerá do modo como o patrimônio foi conquistado. Se for o patrimônio conquistado conjuntamente, o 1790 pode ser mais benéfico. E será. Vejam lá um caso prático. 2 pessoas, A e B, viveram em união estável. Juntos adquiriram o patrimônio de R$1 milhão, sendo que não há patrimônio particular. Há um filho comum do casal, chamado C. Considerando o falecimento de A, responda como ficará a sucessão e partilha pelo 1790. Então, o B vai ficar com 500 mil de meiação e vai concorrer com o filho comum do casal, ficando com metade. Metade dos outros 500, 250, total 750 mil para o B. E no 1829, vai ter a meiação concorrendo no patrimônio particular. Não tem patrimônio particular, ficou só com 500 mil. Mas não falaram que era desvantajoso? Olha aqui, pelo 1790, ficou com 750 mil. Pelo 1829, ficou com 500 mil reais. Parece que nem sempre é desvantajoso, não é verdade? E não é um caso tão difícil assim de acontecer. Olha só aqui para reflexão. A frase do professor dos anos 40, reitor da Universidade de Paris, Georges Ripert, que diz o seguinte, olha lá: quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, como tem acontecido neste nosso tema, direito homoafetivo, com as diversas conquistas, principalmente vindas do judiciário, e o legislativo não toma a posição de legislar, ignorando a realidade vai lá e faz as uniões homoafetivas de fato, como já vem acontecendo há muito tempo, e o judiciário passa por cima do legislativo, reconhecendo essas uniões. Agora um exercício rapidinho, interessante. Vejam só. Quem sabe a resposta não fala nada. Olhem por 30 segundos esses símbolos. Tem gente que sabe a resposta disso? Não, legal. Já passou 15. Vejam, são símbolos. Eu vou dar a resposta em 10 segundos. O que isso quer dizer? Ninguém sabe, não?
Veja lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Perceberam? São apenas números espelhados. O que eu quero dizer com isso? Volta para trás. Agora você sabe o que é. E para o resto da vida saberão o que é isso. Isso quer dizer o seguinte, veja uma frase que o Einstein disse. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. O que você aprendeu, está aprendido, você nunca mais vai esquecer. Os valores que você tem dentro de você, que foram conquistados durante a sua vida, são sempre seus. Quando você aprende uma coisa nova, quando você elimina preconceitos, que muitas vezes você nem sabe mesmo de onde vem, você está se abrindo, a sua mente está se abrindo para nunca mais voltar ao tamanho original, como se fosse um balão inflável. E, para terminar, eu queria trazer uma fábula famosa dos macaquinhos e das bananas. Também é muito pertinente ao tema. Tinham 5 macacos num zoológico e um grupo de cientistas foi fazer um experimento com eles. Então colocaram eles numa sala, uma escada no meio da sala e um cacho de bananas em cima. Quando um dos macacos foi tentar subir, uma ducha de água fria era jogada nos outros macacos que estavam embaixo. Isso começou a acontecer 1, 2, 3 vezes e sempre a ducha de água fria. Com o passar do tempo, ninguém deixava mais, os macacos não deixavam mais o outro subir. Ninguém mais subia na escada, apesar das bananas estarem lá em cima. Aí os cientistas fizeram o seguinte, trocaram um dos macacos, colocaram um macaquinho novo. Ele não sabia da história da água gelada e foi subir, e os outros não deixaram ele subir. Começaram a bater no macaco novo. Ele não sabia o porquê, só sabia que tinha apanhado. Com o tempo, trocaram um segundo macaco, o terceiro macaco, da mesma forma. Todos se batiam e não deixavam ninguém subir, e inclusive os novos já batiam nos que tinham acabado de entrar. Com o tempo, trocaram todos os macacos. 5 macaquinhos novos, e ninguém subia para pegar a banana. E quando alguém tentava subir, aquela pancadaria lá embaixo. E a moral dessa história é a seguinte, se fosse possível perguntar para um desses macacos o porquê que eles se comportavam dessa forma, a resposta seria a seguinte, não sei, mas por aqui as coisas sempre foram assim. A gente se comporta muitas vezes dessa forma, obedecendo dogmas, paradigmas de coisas que a gente nem sabe de onde vem. Isso vale para os preconceitos. E um tema como esse nosso de hoje é cheio de preconceitos. Então, de repente, é hora de refletirmos um pouco mais sobre isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Parabéns, Dr. Marcos Caffola, pela brilhante exposição, né, referente ao estudo da homoafetividade, desde seu histórico, né, até os dias atuais. Eu queria comentar rapidamente a questão né, do finalzinho, que eu gosto bastante dessa questão de motivação, né, de a gente prestar atenção no dia a dia e refletir, né, porque é bom. Até nas minhas aulas que eu tenho dado cursos de coaching aí para advogados também, e a gente faz mais ou menos isso. Essa questão via hoje de manhã, estava antes de vir para cá, aí apareceu hoje na reportagem, que viralizou na internet, né, de um pai que deu um castigo para a filha dela lá nos Estados Unidos, que ela fez ela andar 8 quilômetros para ir para a escola, porque ela cometeu bullying, não é pela primeira vez, várias vezes com os seus amigos, seus coleguinhas. E ela foi expulsa, foi suspensa, para que ela não pudesse mais utilizar o ônibus da escola. Porque lá o ônibus é gratuito, né, nos Estados Unidos. A escola é gratuita, o ônibus é gratuito, tudo é gratuito. Então a escola proibiu de ela frequentar por um período. Aí o pai falou assim, então você vai andar os 8 quilômetros a pé, porque você cometeu bullying, né, com a criança, com os outros colegas. E ele filmando, né, ela andando num frio, acho que estava zero, abaixo de zero, e ele filmando com o carro, ele com o carro e ela indo a pé. Bom, realmente pode ser polêmico, mas, assim, não é que é um castigo, né? Mas eu acho que, às vezes, é forçar a pessoa a refletir, a criança a refletir, é o que ele estava dizendo. Se você tem uma origem, né, que foi difícil, né, e tem relação, né?
ela está sofrendo uma punição do pai com relação ao que ela cometeu. Porque se ela fosse colocada no carro do pai, para o pai levar, ficaria mais confortável, que punição. Seria melhor, né? Ao invés de ela ir de ônibus, tá indo de carro, com música, ar quente, tudo. Foi muito melhor, sozinha ainda com o pai. Aí ele enxergou dessa forma. Não foi uma só, foram duas situações já, né? Lá nos Estados Unidos. É claro que muita gente vai falar mal disso, né? Dessa questão, punir. Mas eu sempre falo, a boa educação, a boa criação que é importante, é quando é criança, né? E não é bater, não é, mas tem que mostrar por que ela está sendo punida. É diferente de você, a criança estar, por exemplo, não veja que eu não sei, não estou dizendo que ele tem razão, não, mas é para refletir isso. Mas a questão de que quando você tira o videogame do filho, né? Quando ele comete alguma coisa de errado na sua casa ou na escola, você tira o videogame do filho. Está errado, porque não tem nenhuma relação o videogame com aquela situação. Né? Não tem nenhuma, então ele vai ficar atrapalhado, confundido. Não sei por que eu estou essa punição, não teve videogame, porque se eu fui mal na escola. Né? Agora, lógico, se o videogame é que atrapalhou, né? Aí é outra história. Mas você tem que ter sempre relação com essa situação, e eu acho que essa mensagem é importante, né, de ver. Tem acho 18 milhões de visualizações já na internet por causa desta questão. Mas eu vejo aqui no Brasil que muita gente, os pais iam lá e brigaram na escola, porque foi expulsa do ônibus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. Eu lembro, na minha época, é que eu sempre fui um aluno meio Caxias, né? Mas na minha época, tinha amigo meu, errava o ditado, então, a professora dava ditado. Isso na primária, primeiro, segundo ano, né? Errou o ditado, a professora pegava o cabelo, seu burro! Né? E você assim. Bom, ninguém ficou doente por causa disso. Né? Amigo que levou um apagador na cabeça. Não parava de falar, a professora pegou e virou, e rachou aqui. Né? Então ele foi levar ponto. Até. Aí, por que aconteceu? A mãe dele, por que aconteceu isso? Né? Porque eu estava falando muito, a professora está com um apagador. Então você vai apanhar mais agora mesmo. Né? Batia mais. Né? Mas é fogo, né? Essa proteção demais que às vezes a gente quer dar ao filho, às vezes é de forma equivocada mesmo. Né? Eu falo até assim, tem pai e mãe que falam o seguinte: eu já vou comprar um imóvel para o meu filho. Já vou deixar lá. Você espera o que disso? Está mais propenso a ser um vagabundo. Eu já tenho um imóvel, estou tranquilo, para que eu vou trabalhar? Eu já tenho um, né? Para que eu vou fazer esforço? Acho que o pai e a mãe ele tem que dar uma boa criação, uma boa educação. Isso é o dever do pai. E aí realmente vai ter a sua vida boa, seguindo com seus, né, conceitos, com seus princípios na vida adulta. Então, às vezes a gente atrapalha, às vezes a educação que a gente tenta... A gente quer proteger, porque a gente não quer que o filho passe o que a gente passou. Mas às vezes é necessário. O filho tem que passar. Por quê? É natural. Ele tem que aprender a sobreviver. Né? Tem coisas que são naturais, não adianta. Né? Querer proteger e esconder as coisas. Não tem muito jeito. Bom, rapidamente, vou abrir a palavra para os colegas que estão aqui. O doutor falou, tem duas coisas importantes. A minha tese de doutorado foi equiparação na sucessão da união estável com o casamento. Equiparar, realmente entendi que era inconstitucional em 2010, isso foi, 2009 para 2010. 2016, 2015, 2016, eu já falo assim, não, é constitucional isso. É constitucional. Quando eu comecei a fazer planejamento patrimonial, né, e aí realmente é uma saída para fazer um planejamento patrimonial. Porque ao invés de casar, você fica em união estável. Você fala para o casal, olha, não caso, fique em união estável porque vai ser dessa forma a sucessão. Né? E aí eu comecei a pensar, é constitucional já. Tanto é verdade que em São Paulo, né, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou que é constitucional. Isso desde 2011, aqui em São Paulo. Aqui, inconstitucionalidade não dava. Até o juiz já não dava mais inconstitucionalidade. Era constitucional porque o tribunal ia reverter. Né? Só realmente alguns casos do STJ e o STF que acabavam realmente equiparando. Esse é um assunto importante, que o Cafola mencionou, né? O doutor Cafola mencionou que foi realmente a questão de que é vantajoso ou desvantajoso. Aí eu entro nessa situação. Olha só, por que hoje não, uns 3 anos atrás, 4 anos, eu enxerguei isso. Por que não, então, o 1720, que foi declarado 1720 constitucional, para ir para o 1829? Por que o 1829 não ser declarado inconstitucional e para o 1790? Claro, o inciso 4 é terrível, do 1790,
que o cônjuge vai ficar, o convivente vai ficar por último. Se não tiver ninguém para receber, o companheiro recebe. Ó, é péssimo isso. Foi um retrocesso, porque já a lei de 96 já mencionava que era o terceiro, era equiparado ao cônjuge. Foi um retrocesso isso, do Código Civil de 2002. Isso é ruim. Mas, por exemplo, ó, o 3 também é ruim, mas o 1 e o 2 eu não sei se é ruim. 1 e o 2, 1.790. Igual que a Fala mencionou, R$1 milhão, bens comuns, casado ou vivendo no estado, comunhão parcial de bens, 1 milhão. Se é casado, comunhão parcial, e foi adquirido na constância, é comum, 500 mil fica para o cônjuge meiro, né? Viúvo meiro. E os outros 500 mil vai para os filhos, por herança, sucessão. Né? Na união estável, o que acontecia? 500 mil por meação para a viúva e 500 mil por sucessão, e os 500 mil por sucessão. E aí o companheiro ou a companheira sobrevivente iria concorrer com o filho. No caso de um filho, né, seria 750 mil, ou seja, 500 mil para a viúva meira de meação e os 250 como sucessão. 750 mil, ficou aqui 250. Olha só, a meu ver, o cônjuge, companheiro, nos bens comuns ele tem mais direito que o filho. Porque construíram juntos. Tanto é verdade que muitos fazem isso, faz planejamento patrimonial, muitos fazem isso, casados, uma vai receber metade se morrer, mas o que o outro faz? Deixa a outra metade disponível para o cônjuge, não deixa para os filhos. E o outro cônjuge faz outro testamento também. Se eu morrer primeiro, o meu 50 disponível vai para você, e se eu morrer, vai para você. É assim que a maioria faz, não é para os filhos, que é aquilo que eu disse no início, dos princípios. Você tem que criar e educar, não é deixar patrimônio. Agora, aquele que às vezes tem filho que tira o pai e a mãe depois de casa. Né? Então, assim, quem contribuiu mais? Lógico que foi o cônjuge ou companheiro aqui. Então, acho que teria que receber mais, mesmo. Deveria concorrer ainda nos bens comuns, estou dizendo. Não de hereditário, que é a sucessão. Nos comuns teria direito mesmo, deveria ser dessa forma. Né? Mas, graças a Deus, que nós temos o testamento. Então, dá para consertar com o testamento. Mas a maioria não sabe que deve fazer testamento por causa disso. E a maioria não faz. A cultura nossa ainda é ruim, não é de prevenção. E a nossa cultura ainda é que, se você falar para a pessoa fazer testamento, ela fala, você está agorando? Você está falando que eu vou morrer já? Né? Mas não é uma prevenção. E o testamento, eu falo, experiência própria dos clientes. Tá? A pessoa quer fazer, está preocupada muito com o patrimônio. Na hora que você faz o testamento, ela não morre. Ela fica tão tranquila que não morre mais. Agora, a pessoa, às vezes, está tão preocupada que morre por causa dessa preocupação, porque não fez ainda. E acaba morrendo. Então, é isso que a gente tem que transmitir para os clientes, né? Para as pessoas, tudo que o testamento é importante. É uma forma importante de você planejar o patrimônio depois da morte. Né? E essa é uma dos casos. Agora, outra é a separação obrigatória. Que o texto da DI 4277 não mencionou. Mas eu entendo, eu entendo assim. É interpretação. Olha só. No regime da separação obrigatória de bens, não concorre. No regime da separação obrigatória, não concorre. Está lá no artigo 1829, inciso 1, dizendo que concorre o cônjuge com os seus descendentes, o sobrevivente com os seus descendentes. Os descendentes de cujo, desculpa. Concorre. Está ali, ó. 1829, ó. Obrigado. Aos descendentes, ó, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, ou seja, concorre com o cônjuge sobrevivente e os descendentes, tá? Salvo se casados, este que falecido no regime da comunhão universal, ou na da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, na menção da separação obrigatória não concorre, não concorreria. Só que não mencionou, na DI, se a união estável tem regime da separação obrigatória. Na união estável não tem. É que tem equiparado por jurisprudências, por julgados. Na união estável não tem separação obrigatória. Onde está o regime de bens? Lá no artigo do casamento. Não está? Né? A única situação que fala em regime de bens na união estável é o 1725, que diz o quê? Salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Só. Então, muita gente, o professor Vilaça, ele fala que equipara. A separação obrigatória também deve existir também na união estável. Mas não fala. Tanto é verdade que nem na DI fala.
essa questão. Mas como o 1790 foi declarado inconstitucional e deve ser equiparado ao 1829, e na separação obrigatória não concorre, entendo eu que a união estável tem que ter o regime da separação obrigatória. Os maiores de 70 anos vivendo em união estável, a partir dos 70, né? A partir dos 70 anos, quem começar a viver em união estável é separação obrigatória. Porque o programa do 1829 foi equiparado ao 1790. Se não concorre em separação obrigatória, e a união estável foi equiparada aqui ao 1829 na sucessão, entendeu que vai ter que realmente ser equiparada à separação obrigatória. Então, maior de 70 vai ser separação obrigatória também na união estável. Né? Mas é polêmico, porque não está escrito. Deveria estar melhor, né? Inclusive, na DI 4277. Esse é um assunto importante. Né? E até estou dizendo assim, é tese para vocês, viu? Porque, como não está escrito, você vai elaborar uma tese. A gente sempre tem que argumentar em benefício e prol do nosso cliente. Né? Agora, quem vai decidir é o juiz. Se ele não conceder, paciência. Mas nós temos que argumentar, até para firmar jurisprudência. Tá? E a questão está aquela do 1790, que acho que o cônjuge, o companheiro, teria direito nos bens comuns, principalmente. Foi formado na constituimento. Né? Bom, rapidamente, passa para a doutora Ana. Tem algum questionamento? Doutor Frederico também? Bom dia a todos. Doutor Nelson Shikishima, prazer aqui compor esta mesa. Doutor Marcos, doutor Frederico, meus colegas advogados de Piracicaba, Limeira, São Paulo, Indaiatuba. Uma grande satisfação vê-los aqui com a casa cheia. Também queria agradecer ao Dr. Marcos da Costa por essa oportunidade, que ao longo desses anos que trabalhamos juntos, sempre com muito apoio a nós advogados. O Dr. Humberto também da Ação Cultural, e também quero parabenizar a nova diretoria aí, em nome do Dr. Caio. Gostaria de, na realidade, é uma colocação. É uma experiência que eu tive de um reconhecimento de uma união estável, alguns anos atrás, onde eu tive muita dificuldade por questão aí da partilha de bens, né? Onde o casal afetivo disputavam, não só aí, questionava a partilha de bens, como também a guarda de uma criança, que a mãe biológica era um dos cônjuges. E ali, pelo que percebemos, essa disputa, onde o reconhecimento da conquista desses bens comum, ali tivemos muitas dificuldades, em razão desta prova que um deles achava que somente o mérito era deles, e não queria de jeito nenhum essa partilha. Né? Então, o que notamos é que tenhamos esses avanços, né, na conscientização também dessas pessoas, a procura dos profissionais que possa estar antecipadamente fazendo com que eles tenham esse entendimento maior, eu acho que muito importante disso, né? Além dessa disputa aí, colocando a criança numa situação muito difícil. Então, a regularização disso tudo, né? Eu acredito que essa lei possa estar trazendo esses benefícios para nós, né? Esse conhecimento maior, que eu acredito que seja um avanço para toda a sociedade, que não é uma questão agora que podemos ignorar. Nesta época, inclusive, nem sobre a própria guarda da criança, da adoção que poderia ser feito dentro dessa sociedade, né, da união homoafetiva, houve essa... dava para ver que as pessoas não estavam preparadas, né? E hoje todo o judiciário e os advogados, eles já demandam essa orientação bem melhor, né? Então, seria só essa colocação que eu queria fazer,
parabenizar aí o doutor Marcos com as suas orientações, o doutor Nelson, pelo esse tipo de workshop, dando oportunidade para todos os colegas e membros aí da comissão. E só queria retificar, doutor Nelson, doutor Frederico não teve oportunidade de estar participando das reuniões, porque foi composta agora, no segundo semestre, a Comissão de Direito de Família, nesta gestão. Então, por esta razão, não tiveram a oportunidade de estar contribuindo aí com o trabalho de vocês. Meu muito obrigada. Nós temos bastante membros, né, que são presidentes de comissão de família das subseções, bastante mesmo, do interior, e o pessoal costuma vir, né, também nas nossas reuniões. Doutor Frederico, tem um complemento? Bom dia a todos. Parabenizo o professor Nelson, que tive a oportunidade de ser aluno também na pós-graduação, mas hoje que nós estamos nos conhecendo, prazer imenso. Parabenizo pelo evento, assim como a comissão também. Fiquei muito contente em conhecer nesse momento a questão do workshop. E como a doutora Ana falou, a nossa comissão ainda é muito jovem em Piracicaba, mas é uma ideia que com certeza vamos estar levando também para Piracicaba, para buscar o desenvolvimento, o aprimoramento dos profissionais que buscam mais conhecimento nessa área, né? Tornar cada vez mais específica. Parabenizo o doutor Marcos pela brilhante exposição. Me fez recordar bastante também as aulas do professor Nelson, né? E o doutor falou algo muito interessante, que me chamou a atenção: ser ou não vantajoso, né? E é interessante pelo seguinte: na nossa vivência diária como profissional, observar os nossos limites morais, a gente atua justamente nisso. É vantajoso ou não? Porque, enquanto advogados, nós somos parciais em relação ao nosso cliente, né? Então, um questionamento muito interessante, né, na nossa prática, ser ou não vantajoso. E eu entendo que essa discussão, assim como tantas outras, ainda vão se estender por muitos anos. Porque não é uma questão apenas jurídica, é uma questão que envolve moral, cultura, né? Assim como, por exemplo, a questão da separação e do divórcio. Estou tendo tolhido ou não meu direito de discutir a culpa, né? É uma questão que até hoje prevalece. Até hoje nós discutimos judicialmente se eu posso ou não entrar com pedido de separação e não o divórcio, como o doutor Nelson também aborda nas suas aulas. Então, parabenizo, me sinto muito feliz por ver toda essa classe de advogado aqui unida. Parabenizo a doutora Daniele, a doutora Dayana também por ter organizado as 3 vans que acabaram trazendo mais de 50 colegas advogados de Piracicaba até aqui, a capital. E parabéns, porque é muito, muito gostoso ver uma casa assim, repleta de colegas buscando conhecimento. Parabéns. Obrigado, né? Obrigado a vocês aí que trouxeram, todos os colegas, né? Mas, principalmente Piracicaba, que trouxe aí 50 colegas, mais 50 colegas, 3 vans que vieram. Não é fácil, hein? Né? Na sexta-feira, né? Mas está aqui. Mas eu falo, isso é crescimento, né? E vai servir com certeza para o seu profissional. Sempre assim, qualquer palestra que você venha, alguma coisa vai servir. A pessoa fala assim, mas eu não tenho o que me interessa lá, né? Não, às vezes eu escutou uma coisa, então é interessante que serviu para você. Às vezes não foi para um cliente, mas foi para você mesmo, né? Muitas vezes. Então é sempre importante, hein? A OAB tem feito as palestras gratuitas, a gente tem que aproveitar, né? Tem que saber aproveitar esse tipo de evento, tá? Bom, vamos lá então prosseguir. Quem que é a outra... Antes, desculpa. Passar aqui para a doutora Ana, entregar o nosso certificado para o doutor Marcos Cafala. Tem alguém tirando foto aí? Tem? Parabéns, Marcos, de novo, hein? Vamos lá para a doutora agora, doutora Luísa Maria Capela Correia da